Sou António Henriques Leal Filipe. Eu sou da Toguia da Baleia, Concelho de Peniche. Os meus pais eram uma família típica, numa aldeia rural, subsistiam da agricultura, que foi sempre um trabalho duro e que não progredia. O meu pai queria dar também algum passo em frente. E então tentou, para todos os custos, vir para aqui como imigrante, para o Canadá. Não foi fácil, não conseguiu. Acabou por vir em abril de 1970, no dia 17 de abril de 1970, veio como milhares deles, como turista, com um falso contrato de padeiro, que ele nunca foi padeiro, mas pronto, e depois teve a sorte, 2 ou 3 anos mais tarde, o pai do atual primeiro-ministro, que era o Pierre Trudeau, primeiro-ministro na altura, que deu uma amnistia aos imigrantes indocumentados. Tive a felicidade, já tinha aqui os meus pais e o meu irmão. Falámos, fizeram uma carta de chamada e aquilo foi num fechar de olhos. Em 21 de junho de 1974, eu assentei aqui praça, no Canadá, pela primeira vez. Cheguei a uma sexta-feira, à segunda-feira comecei a trabalhar com a ajuda do meu irmão, que já cá estava. Fui entregue na construção de um motel, na 427 de Andas, a dar serventia a 4 pedreiros sozinho, sem saber falar. Cumpri a minha missão porque não sabia falar, mas tinha conhecimento suficiente e visão para ver o que é que os pedreiros precisavam antes deles me perguntarem. Se perguntassem, estava logo tudo estragado, porque eu não sabia falar. Não é? Acabou essa experiência como pedreiros, fui trabalhar para uma firma, com o meu irmão também, que era uma firma de pipeline, de meter linhas de gás para as residências, assim como meter as linhas subterrâneas de eletricidade por baixo do chão também. Ia desde aqui Mississauga, a Milton, a Guelph, a Niagara Falls, tudo isso por aí fora. Como eu era membro do sindicato da 506, em que era o sindicato dos trabalhadores lá da CN Tower, de vez em quando precisavam para lá de trabalhadores, saíam pelo número que se fazia a aplicação lá no sindicato. E, entretanto, tive conhecimento que o meu número estava a sair e que o número era precisamente para ir trabalhar para a CN Tower. Lembro-me tão bem, no primeiro dia, quando cheguei à CN Tower, não levava botas de construção, não levava capacete, não levava nada. Com o papelinho na mão, entreguei-me ao Dennis, que era um foreman italiano, excelente pessoa, e ele disse-me, então, vais começar a trabalhar já ali. Eu disse, no meu pouco inglês, disse, mas eu não venho preparado, não tenho botas, não te preocupes. E começa a falar para mim, eu disse, olha, desculpa, mas o meu inglês é pouco. E eu disse, eu não preciso aqui de ti para falares inglês, eu preciso de ti para trabalhar. Quando eu fui, portanto, aquilo já tinha acabado aquela massa grande do cimento e daquela forma que se via contínua, a estrutura estava em cima, a antena tinha sido colocada com o helicóptero Olga, se chamava helicóptero. Do cimento, o original, desde o dia 1, era uma crane que subia automaticamente. Portanto, tinha uns hidráulicos, subia a plataforma, aquela forma nunca parava, que era chamada slipform. Aquilo foi uma inovação. A crane é que pegava no cimento, cá de baixo, e era posta, conforme as diferentes alturas que ia subindo, que subia 6 metros por dia, cada 24 horas. Essa crane, depois de chegar lá acima, ao observation deck, teve que ser desmontada com a ajuda desse helicóptero que veio para pôr a antena. A partir daí, deixou de haver essa crane no meio do torre, do canudo, passou a ser por uma hoist, portanto era um género de um elevador,
pode-se chamar um elevador de construção, em que levava o cimento lá dentro. A estrutura principal daquela parte lá onde está o restaurante, e são 7 pisos, aquilo é tudo em ferro, dos trabalhadores da montagem do ferro, não do ferro do cimento, da estrutura. Uma percentagem grande eram French Canadians. E a gente dizia, estes franceses, isto é tudo malta maluca. Eles andavam por cima daquelas vigas de ferro, numa altura daquelas, como um gato anda por cima do chão, sem cinto, porque eles ali não podiam usar cinto, porque eles tinham que se deslocar. A grua puxava as vigas lá para cima, as vigas eram postas, atadas com um cabo ou 2 cabos de aço à grua, e depois esse grupo de trabalhadores do ferro, que trabalhava para a Iacon, eles depois tinham que andar pela viga, fora, por cima da viga, para ir lá desengatar os cabos, para querendo ir buscar outros. A nossa segurança era um cinto à cintura com uma corda. Quem tivesse o azar de cair, só não caía cá no chão, mas partia logo a espinha. Era só um cinto e mais nada. Naquela altura, não era falta de segurança, porque aquilo era um trabalho de máxima segurança, mas era a segurança da altura, era o que era exigido e era o que havia para nós sentirmos alguma proteção. Quando cá embaixo estava, por exemplo, 15 abaixo de zero, lá naquele canudo, se cá embaixo estava a 15, lá em cima estava a 30 ou 35 abaixo, foi terrível aquele inverno. E como aquilo estava tudo aberto para meter o cimento, era coberto com chapas de madeira, palaúde, e noutros sítios com tarpes oleados a tapar, para poder continuar a pôr o cimento durante o inverno. O glass floor, aquilo era aberto. Originalmente era um buraco que estava na floor, com uma parede de cimento com cerca de 4 pés de altura, 1 metro e tal de altura, e depois por cima tinha uma grelha de ferro para as pessoas, claro, mas era ao ar livre, vinha o vento e o frio, a neve, lá em cima estava sempre vento. E se aquilo houvesse partia-se um 2x4, rasgava-se um tarpo, qualquer coisa, que o vento pudesse lá entrar, aquilo podia ser um desastre. Todos os dias, toneladas e toneladas ou metros cúbicos de cimento iam para lá. Depois, durante a noite, aquilo com esses abrigos e para o cimento não congelar, tinha muitas dezenas de aquecimentos a gás, em que usávamos centenas de cilindros daqueles grandes. Portanto, a nossa missão era certificar que nunca deixava acontecer qualquer coisa que tivesse a gente logo a reparar, e era trocar as botijas do gás para que o gás estivesse sempre a dar aquecimento para poder continuar a secagem normal do cimento. Entretanto, saiu-me outra boa oportunidade de trabalho para uma das 3 maiores companhias de construção e de investimento de Toronto, que era a GDS Investimentos. Acabei por trabalhar cerca de 13 anos para essa mesma companhia, em construção de centros comerciais novos, até 1989. A altura é essa que eu achei que também me podia estabelecer por minha conta e ter a responsabilidade para o meu próprio trabalho. E então, assim comecei a minha própria firma, que era Flip Construction e Renovations, em 1989, até 2008, data em que entendi que chegava de trabalhos para outros e responsabilidades, e aos 2008 passei a fazer trabalhos para as minhas filhas, para a minha casa e para o meu jardim, e começar a ir a Portugal muito mais vezes